Oi, pessoas, tudo bem com vocês? E aí, vamos continuar a leitura do livro A Gênese. A gente tinha parado na página 157 e a gente ia entrar em dilúvio bíblico, certo? Então, vem comigo. É só começar a ler, eu já começo a mudar a respiração. O dilúvio bíblico, também conhecido pela denominação Grande Dilúvio Asiático, é fato cuja realidade não se pode contestar. Deve tê-lo ocasionado o levantamento de uma parte das montanhas daquela região como do México. Corrobora essa opinião a existência de um mar interior que outrora, do Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovadas pelas observações geológicas, o Mar de Azov, o Mar de Cáspio, cujas águas são salgadas, embora nenhuma comunicação tenham com nenhum outro mar. O Lago Aral e os inúmeros lagos espalhados pelas imensas planícies da Tartália e as estepes da Rússia parecem restos daquele antigo mar. Por ocasião do levantamento das montanhas de Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, parte daquelas águas foi recalcada para o norte, na direção do Oceano Boreal. Outra parte para o sul, em direção ao Oceano Índico. Essas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região que habitaram os antepassados do povo hebreu. Embora esse dilúvio se tenha estendido por uma superfície muito grande, é atualmente ponto averiguado que ele foi apenas local, e não pode ter sido causado pela chuva, pois muito copiosa que essa fosse, e ainda que se prolongasse por 40 dias, o cálculo prova que a quantidade de água caída das nuvens não podia bastar para cobrir toda a terra, até acima das mais altas montanhas. Que legal! Vou ler essa nota de Allan Kardec aqui, que foi no livro A Terra Antes do Dilúvio. O século XVIII registrou notável exemplo de um fenômeno desse gênero. A 6 dias da marcha na cidade do México, existia em 1750 uma região fértil e bem cultivada, onde davam em abundância arroz, milhos e bananas. No mês de junho, pavorosos tremores de terra abalaram o solo, renovando continuamente e duramente 2 meses inteiros. Na noite de 28 para 29 de setembro, violenta convulsão se produziu. Um território de muitas léguas de extensão entrou a erguer-se pouco a pouco e acabou por alcançar a altitude de 500 pés, numa superfície de 10 léguas quadradas. O terreno ondulava como as vagas do mar ao sopro de tempestade, ao sopro da tempestade. Milhares de montículos se elevavam e afundavam alternativamente. Afinal, abriu-se um abismo perto de 3 léguas, de onde eram lançados prodigiosa altura fumo, fogo, pedras esbraseadas e cinzas. 6 montanhas surgiram desse abismo iante, entre as quais o vulcão que foi dado o nome de Jorulho, que agora se eleva 550 metros acima da antiga planície. No momento em que principiaram os abalos do solo, os dois rios, Cutimba e São Pedro, refluindo, inundaram toda a planície, hoje ocupada pelo Jorulho, no terreno, porém, que sem cessar se elevava, e outro sorvedouro se abriu e os absorveu. Os dois reapareceram mais tarde a oeste, num ponto muito mais afastado dos seus antigos leitos. Para os homens de então, que não conheciam mais do que uma extensão muito limitada da superfície do globo e que nenhuma ideia tinham da sua configuração, desde que a inundação invadiu os países desconhecidos, invadida fora para eles a terra inteira. Se essa crença aditarmos a forma imaginosa e hiperbólica da descrição, forma peculiar ao estilo oriental, já não nos surpreenderá o exagero da narração bíblica. O dilúvio asiático foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem da terra, visto que a lembrança dele se conservou pela tradição em todos os povos daquela parte do mundo, os quais consagraram em suas teogonias. É igualmente posterior ao grande dilúvio universal que assinalou o início do atual período geológico. Quando se fala de homens e de animais antediluvianos, a referência é àquele primeiro cataclismo. Revoluções periódicas.
Além do seu movimento anual em torno do Sol, origem das estações, e do seu movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, que é a origem do dia e da noite, tem a Terra um terceiro movimento que se completa em cerca de 25 mil anos, ou mais exatamente 25.868 anos, e que produz o fenômeno denominado em astronomia precessão dos equinócios. Esse movimento, que não se pode explicar em poucas palavras, sem o auxílio de figuras e sem uma demonstração geométrica, consiste numa espécie de oscilação circular que se há comparada a um peão a morrer, por virtude da qual o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone, cujo vértice está no centro do planeta, abrangendo as bases desses cones a superfície circunscrita pelos círculos polares, isso é, uma amplitude de 23 graus e meio de raio. Então, uma outra nota sobre a lenda indiana do dilúvio, que se refere, segundo os livros de Vedas, que Brahma, transformando em peixe, se dirigiu ao piedoso monarca Vaisvawata e lhe disse: chegou o momento da dissolução do universo. Em breve estará destruído tudo o que existe na terra. Tens que construir um navio que embarcarás depois de teres embarcado sementes de todos os vegetais. Esperar-me-ás nesse navio e eu virei ter contigo, trazendo à cabeça um chifre pelo qual me reconhecerás. O santo obedeceu. Construiu um navio, embarcou nele e atou por um cabo muito forte ao chifre do peixe. O navio foi rebocado durante muitos anos com extrema rapidez, por entre as trevas de uma tremenda tempestade, abordando afinal ao cume do monte Himawat, o Himalaia. Brahma ordenou em seguida que Vaisvawata se criasse todos os seres e com eles povoasse a terra. É flagrante a analogia dessa lenda com a narrativa bíblica de Noé. Da Índia, ela passara ao Egito como uma multidão de outras crenças. Ora, sendo o livro dos Vedas anteriores aos de Moisés, a narração naquele se encontra do dilúvio não pode ser uma cópia do último. O que é provável que Moisés, que aprendera doutrinas ou sacerdotes egípcios, haja tomado estes a sua descrição. Continuando. O equinócio é um instante em que o Sol, passando de um hemisfério a outro, se encontra perpendicular ao Equador, o que acontece 2 vezes por ano, a 21 de março, quando o Sol passa para o hemisfério boreal, e a 22 de setembro, quando volta para o hemisfério austral. Mas, em consequência de gradual mudança e na obliquidade do eixo, o que acarreta outra mudança na obliquidade do Equador sobre a elíptica, o momento em que o equinócio avança cada ano de alguns minutos. A esse avanço é que se deu o nome de precessão dos equinócios, do latim praecessio, ação de preceder. Com o tempo, esses poucos minutos fazem horas, dias, meses e anos, resultado daí que o equinócio da primavera, que agora verifica no mês de março, em dado tempo, se verificará em fevereiro, depois em janeiro e depois em dezembro. Então, o mês de dezembro terá a temperatura de março e março de junho. Que interessante. Então, o mês de dezembro terá a temperatura de março, março de junho e assim por diante, até voltando ao mês de março, que as coisas se encontrarão de novo no estado atual, o que se dará ao cabo de 25.868 anos, para começar indefinidamente da mesma revolução. Desse movimento cônico do eixo, resulta que os polos da Terra não olham constantemente os mesmos pontos do céu, que a estrela polar não será sempre estrela polar, que os polos gradualmente se indicam mais ou menos para o Sol, recebem deles raios mais ou menos diretos, de onde se segue que a Islândia e a Lapônia, por exemplo, localizadas sobre o círculo polar, poderão em dado tempo receber raios solares como se estivessem na latitude da Espanha e da Itália, e que na posição do extremo oposto, a Espanha e a Itália poderão ter a temperatura da Islândia e boreal, e a 22 de setembro, da Islândia e da Lapônia, e assim por diante, a cada renovação do período de 25 mil anos.
ainda não puderam ser determinadas com precisão as consequências desse movimento, porque somente se há podido observar uma pequena parte da sua revolução. A respeito, pois, não há mais do que presunções, algumas das quais com caráter de probabilidade. Essas consequências são o aquecimento e o resfriamento alternativos dos polos e, por consequente, a fusão dos gelos polares durante a metade do período de 25 mil anos e a nova formação deles durante a outra metade desse período. Resultaria daí não estarem os polos condenados a uma perpétua esterilidade, cabendo-lhes gozar ao seu turno dos benefícios da fertilidade. O deslocamento gradativo do mar, fazendo-o invadir pouco a pouco umas terras e pôr a descoberto outras para de novo se abandonar, voltando ao seu leito anterior. Esse movimento periódico, indefinidamente renovado, constituiria uma verdadeira maré universal de 25 mil anos. A lentidão com que se opera esse movimento do mar torna-se torna-o quase imperceptível para cada geração. Faz-se, porém, sensível ao cabo de alguns séculos. Nenhum cataclismo súbito pode ele causar, porque os homens se retiram de geração em geração, à proporção que o mar avança, e avançam pelas terras de onde o mar se retira. É a essa causa mais que provável que alguns sábios atribuem o afastamento do mar de certas costas e a invasão de outras por ele. O deslocamento demorado, gradual e periódico do mar é fato que a experiência comprova, e os numerosos exemplos confirmam, em todos os pontos do globo. Tem por efeito o entretenimento das forças produtivas da terra. A longa imersão é para os terrenos um tempo de repouso, durante o qual eles recuperam os princípios vitais esgotados por uma não menos longa produção. Os imensos depósitos de matérias orgânicas formados pela permanência das águas durante séculos e séculos são adubações naturais, periodicamente renovadas, e as gerações se sucedem sem se aperceberem de tais mudanças. Cataclismos futuros. As grandes comoções telúricas se produzido nas épocas em que a crosta sólida da Terra, pela sua fraca espessura, quase nenhuma resistência oferecia à efervescência das matérias em ignição no seu interior. Tais comoções foram diminuindo à proporção que aquela crosta se consolidava. Numerosos vulcões já se acham extintos, outros terrenos de formação posterior se soterraram. Ainda, certamente, poderão produzir-se perturbações locais por efeito de erupções vulcânicas, da eclosão de alguns vulcões novos, de inundações repentinas e de algumas regiões. Poderão do mar surgir ilhas e outras ser por ele tragadas. Mas passou o tempo dos cataclismos gerais, como os que assinalaram os grandes períodos geológicos. A Terra adquiriu uma estabilidade que, sem ser absolutamente invariável, coloca doravante o gênero humano ao abrigo de perturbações gerais. A menos que a crosta sólida da Terra, pela sua fraca espessura, quase nenhuma resistência oferecia à efervescência das matérias em ignição no seu anterior. E a menos que intervenham causas conhecidas, a ela entram estranhas e que de modo nenhum se possa prever. Quanto aos cometas, estamos hoje perfeitamente tranquilizados com relação à influência que exercem, mais salutar do que nociva, por parecerem eles destinados a reabastecer os mundos, se assim nos podemos exprimir, trazendo-lhes os princípios vitais que eles armazenam em sua corrida pelo espaço e com os se aproximarem dos sóis. Assim, seriam antes fontes de prosperidade do que mensageiros de desgraças. A natureza fluídica, já bem comprovada, que lhes é própria, afasta todo o receio dos choques violentos, porquanto se um deles encontrasse a terra, esta o atravessaria como se passasse através de um nevoeiro.
Ainda menos de temer é a cauda que arrastam, visto que essas mais não é do que a reflexão da luz solar na imensa atmosfera que os envolve, tanto assim que se mostra constantemente dirigida para o lado oposto ao Sol, mudando de direção conformemente à posição deste astro. Essa matéria gasosa também poderia, em virtude da rapidez com que eles caminham, constituir uma espécie de cabeleira, semelhante à esteira deixada por um navio em marcha, ou à fumaça de uma locomotiva. Aliás, muitos cometas já têm se aproximado da Terra, sem lhe causarem qualquer dano. Em virtude das suas respectivas densidades, a Terra exerceria sobre o cometa uma atração maior do que a dele sobre ela. Somente uns restos de velhos preconceitos podem fazer que a presença de um cometa inspire terror. Deve-se igualmente lançar ao rol das hipóteses quiméricas a possibilidade do encontro da Terra com outro planeta. A regularidade e a invariabilidade das leis que presidem aos movimentos dos corpos celestes tornam carente de toda probabilidade de semelhante encontro. A Terra, no entanto, terá um fim. Como? Isso ainda permanece no domínio das conjecturas, mas, visto ela ainda longe da perfeição que pode alcançar e da vestudez que lhe indicaria o declínio, seus habitantes atuais podem estar certos de que tal não se dará ao tempo deles. Fisicamente, a Terra teve convulsões da sua infância. Entrou agora no período de relativa estabilidade, na do progresso pacífico que se efetua pelo regular retorno dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem. Está, porém, ainda em pleno trabalho da gestação do progresso moral. Aí residirá a causa das suas maiores comoções. Até a humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição pela inteligência e pela observância das leis divinas. As maiores perturbações ainda serão causadas pelos homens, mais do que pela natureza, isso é. Não serão antes morais e sociais do que físicas. Serão antes morais e sociais do que físicas. Tem que ser de dentro para fora. Ah! Ó! Aumenta ou diminuição do volume da Terra. O volume da Terra aumenta, diminui ou permanece estacionário? Há alguns, para sustentar que o volume da Terra aumenta, se fundam em que as plantas dão ao solo mais do que dele tiram. O que se num sentido exato é exato e no outro não é. As plantas se nutrem tanto e até mais das substâncias gasosas que aurem na atmosfera, quanto das que sugam pelas raízes. Ora, a atmosfera faz parte integrante do globo. Os gases que a constituem provêm da decomposição dos corpos sólidos, e estes, recompondo-se, retomam o que lhe haviam dado. É uma troca, ou antes uma perpétua transformação, de tal sorte que, operando o crescimento deles com o auxílio dos elementos constitutivos do globo, os despojos dos vegetais e dos animais, por muito consideráveis que sejam, não lhe aumentam de um átomo a massa. Se por essa causa a parte sólida do globo aumentasse de modo permanente, isso ficaria à custa da atmosfera. Isso se daria à custa da atmosfera, que diminuiria de outro tanto e acabaria por se tornar imprópria à vida, se não recuperasse pela decomposição dos corpos sólidos o que perde pela composição deles. Na origem da Terra, as primeiras camadas geológicas se formaram das matérias sólidas momentaneamente volatilizadas por efeito das altas temperaturas e que, condensadas mais tarde pelo resfriamento, se precipitaram. Incontestavelmente, elas elevaram um pouco a superfície do solo, mas sem acrescentarem coisa alguma à massa total.
pois que ali apenas havia um deslocamento de matéria. Quando expurgada dos elementos que continha em suspensão, a atmosfera se encontrou no estado normal. As coisas tomaram o curso regular em que depois seguiram. Hoje, a menor modificação na constituição da atmosfera acarretaria forçosamente a destruição dos atuais habitantes da Terra, mas também é provável que novas raças se formassem em outras condições. Considerada desse ponto de vista, a massa do globo, isto é, a soma das moléculas que compõem o conjunto de suas partes sólidas, líquidas e gasosas, é incontestavelmente a mesma, desde a sua origem. Se o globo experimentasse uma dilatação ou uma condensação, seu volume aumentaria ou diminuiria, sem que a massa sofresse qualquer alteração. Portanto, se a Terra aumentasse de massa, o fato seria efeito de uma causa estranha, porque ela não poderia tirar de si mesma os elementos necessários ao seu aumento. Há uma opinião segundo a qual o globo aumentaria de massa e de volume pelo fluxo da matéria cósmica interplanetária. Essa ideia nada tem de irracional, mas é por demais hipotética para ser admitida em princípio. Não passa de um sistema combatido por sistemas contrários, sobre os quais a ciência ainda nada estabeleceu. Eis aqui, a tal respeito, a opinião do eminente espírito que ditou os sábios estudos uranográficos incertos acima no capítulo 6. Os mundos se esgotam pelo envelhecimento e tendem a dissolver-se para servir de elementos de formação a outros universos. Restituem pouco a pouco ao fluido cósmico universal, do espaço que dele tiraram para formar-se. Além disso, todos os corpos se gastam pelo atrito. O movimento rápido e incessante do globo através do fluido cósmico dá em resultado diminuir-se-lhe constantemente a massa, se bem que de quantidade inapreciável em determinado tempo. A existência dos mundos pode, ao meu ver, dividir-se em 3 períodos. Primeiro período, condensação da matéria, período em que o volume do globo diminui consideravelmente, conservando-se a mesma massa. É o período da infância. Segundo período, contração da solidificação da crosta, eclosão dos germes, desenvolvimento da vida e até a aparição do tipo mais aperfeiçoado. Neste momento, o globo está em toda a sua plenitude. É a época da virilidade. Ele perde, mas muito pouco, seus elementos constitutivos. À medida que seus habitantes progridem espiritualmente, passa ele ao período do crescimento material. Sofre perdas não só em consequência do atrito, mas pela desagregação das moléculas, como uma pedra que, corroída pelo tempo, acaba reduzida a poeira. Em seu duplo movimento de rotação e translação, ele entrega ao espaço parcelas fluidificadas da sua substância, até o momento em que se completa a sua dissolução. Mas então, como o poder de atração está na razão direta da massa, não digo do volume, diminuída a massa do globo, modificam-se as suas condições de equilíbrio no espaço. Dominado por planetas mais poderosos, aos quais ele não pode fazer contrapeso, resultam daí desvios dos seus movimentos. Portanto, também profundas mudanças nas condições da vida e da superfície. Assim, nascimento, vida e morte ou infância, virilidade, decrepitude são as 3 fases por que passa toda a aglomeração da matéria orgânica ou inorgânica e indestrutível. Só o espírito que não é matéria. Esse último parágrafo foi de Galileu na Sociedade de Paris em 1868. Poder da atração, vou reler, inclusive.
Mas então, com o poder da atração está na razão direta da massa, eu não digo volume, diminuída a massa do globo, modificam-se as suas condições de equilíbrio no espaço. Dominado por planetas mais poderosos, aos quais ele não pode fazer contrapeso, resultam daí desvios nos seus movimentos, portanto também profundas mudanças nas condições da vida em sua superfície. Assim, nascimento, vida e morte, ou na infância e na virilidade, decrepitude são as três fases porque passa toda a aglomeração da matéria orgânica ou inorgânica. Indestrutível só o espírito que não é matéria. Ai, ai. Capítulo 10. Gênese orgânica. Formação primária dos seres vivos, princípio vital, geração espontânea, escala dos seres orgânicos e o homem corpóreo. Formação primária dos seres vivos. Tempo houve em que não existiam animais. Logo, eles tiveram começo. Cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência delas. Isso é positivo. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas esse primeiro casal de onde saiu? É um desses mistérios que entendem com o princípio das coisas e sobre os quais apenas se podem formular hipóteses. A ciência, ainda primordial, que se apresenta, a ciência ainda não pode resolver o problema, mas pode, entretanto, pelo menos encaminhá-lo para a solução. É esta questão primordial que se apresenta. Cada espécie animal saiu de um casal primitivo ou de muitos casais criados, ou, se preferirem, geminados simultaneamente em diversos lugares? Essa última suposição é a mais favorável. Pode-se mesmo dizer que ressalta a observação. Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta nos terrenos de idêntica formação e em proporções enormes a presença das mesmas espécies em pontos do globo muito afastados uns dos outros. Essa multiplicação tão generalizada e, de certo modo, contemporânea, fora impossível com um único tipo primitivo. Do outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está sujeita a tantas vicissitudes que toda uma criação poderia ficar comprometida, sem a pluralidade dos tipos que a implicaria numa imprevidência inadmissível da parte do Criador Supremo. Aliás, se num ponto um tipo se pode formar, em muitos outros pontos ele poderia formar igualmente por efeito da mesma causa. Tudo, pois, concorre a provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. Formação dos primeiros seres vivos pode-se deduzir por analogia da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, as engrenagens que de início pareciam tão complicadas se vão simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside toda a obra da criação. Isso se compreenderá melhor quando estiver compreendida a formação dos corpos inorgânicos, que é o degrau primário daquela outra. A química considera elementares umas substâncias como oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, cloro, iodo, flúor, enxofre, fósforo e todos os metais. Combinando-se elas, formam os corpos compostos. Os óxidos, os ácidos, os álcalis, que devem ser os alcalinos, né? E os sais e as inúmeras variedades que resultam na combinação destes. A combinação de dois corpos para formar um terceiro exige especial concurso de circunstâncias, seja um determinado grau de calor, de sequidão ou de umidade, seja um movimento ou repouso, seja uma corrente elétrica e etc. Se essas circunstâncias não se verificarem, a combinação não se operará. Estragando minha unha aqui.
Quando há combinação, os corpos componentes perdem suas propriedades características, enquanto o composto deles que deles resulta adquire outras, diferente daqueles. É assim, por exemplo, que o oxigênio e o hidrogênio, que são gases invisíveis, quimicamente combinados, formam a água, que é líquida, sólida ou vaporosa conforme a temperatura. Na água, a bem dizer, já não há oxigênio nem hidrogênio, mas um corpo novo. Decomposta essa água, os dois gases, tornados livres, recobram suas propriedades. Já não há água. A mesma quantidade desse líquido pode ser, assim, alternativamente decomposta e recomposta ao infinito. A composição e decomposição dos corpos se dão em virtude do grau de afinidade que os princípios elementares guardam entre si. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca que existe entre o oxigênio e o hidrogênio. Mas se puser em contato com a água um corpo que tem o oxigênio mais afinidade do que a este tem com o hidrogênio, a água se decompõe, o oxigênio é absorvido e o hidrogênio se liberta. Já não haverá água. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, isso é, pela combinação de uma certa quantidade dos princípios constituintes. Assim, para formar a água, são necessárias uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Se duas partes de oxigênio forem tóxido de hidrogênio, forem combinadas com duas de hidrogênio, em vez de água tercial, deu tóxido de hidrogênio, isso é, um líquido corrosivo, formado, no entanto, dos mesmos elementos que entram na composição da água, porém noutra proporção. Tal, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza, a inumerável variedade deles, resulta de um número pequeno de princípios elementares combinados em proporções diferentes. Por exemplo, o oxigênio combinado em certas proporções com o carbono, o enxofre e o fósforo formam ácidos carbônico, sulfúrico e fosfórico. Já o oxigênio e o ferro formam óxido de ferro ou ferrugem. O oxigênio e o chumbo, ambos inofensivos, dão origem a óxidos de chumbo, tais como litargírio, alvaiade e o mínio, que são venenosos. O oxigênio, com os metais chamados cálcio, sódio e potássio, formam cal, a sódio e a potassa. A cal, unida ao ácido carbônico, forma os carbonatos de cal ou pedras calcárias, tais como o mármore, a cré, as estalactites das grutas. Unida ao ácido sulfúrico, forma o sulfato de cálcio ou gesso e o alabastro. Ao ácido fosfórico, fosfato de cálcio e a base sólida dos ossos. Cloro e hidrogênio formam ácido clorídrico ou hidroclórico. O cloro e o sódio formam cloreto de sódio ou sal marinho. Todas essas combinações e milhares de outras se obtêm artificialmente em pequenas quantidades nos laboratórios de química. Eles se operam em larga escala no grande laboratório da natureza. Em sua origem, a Terra não continha essas matérias em combinação, mas apenas volatilizados em seus princípios constitutivos. Quando as terras calcárias e outras, tornadas pedrosas com o tempo, se lhe depositaram na superfície, aquelas matérias não existiam inteiramente formadas, porém no ar se encontravam em estado gasoso todas as substâncias primitivas. Precipitadas por efeito do resfriamento, essas substâncias, sob o império de circunstâncias favoráveis, se combinaram segundo o grau das suas afinidades moleculares. Foi então que se formaram as diversas variedades de carbonatos e de sulfatos, etc. A princípio, em dissolução nas águas depositadas depois na superfície do solo. Suponhamos que, por uma causa qualquer, a Terra voltasse ao estado primitivo de incandescência. Tudo se decomporia, os elementos se separariam, todas as substâncias fusíveis se fundiriam, todas as que são volatilizáveis se volatilizariam. Depois, outro resfriamento determinaria nova precipitação e, de novo, se formariam as antigas combinações. Essas considerações provam quanto a química era necessária para a inteligência da Gênese. Antes de se conhecerem as leis da afinidade molecular, não era possível compreender-se a formação da Terra. Essa ciência lançou grande luz sobre a questão, como o fizeram a astronomia, a geologia e outros pontos de vista. Na formação dos corpos sólidos, um dos mais notáveis fenômenos é o da cristalização, que consiste na forma regular que assumem
certas substâncias ao passarem do estado líquido ou gasoso ao estado sólido. Essa forma Espera aí. Perdi. Espera aí. Isso mesmo. Essa forma que varia de acordo com a natureza da substância é geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, romboide, o cubo e a pirâmide. Toda a gente conhece os cristais de açúcar cândido. Os cristais de rocha ou sílica cristalizada são prismas de 6 faces que terminam em pirâmide igualmente hexagonal. O diamante é carbono puro ou carvão cristalizado. Os desenhos que no inverno produzem sobre as vidraças são devidos à cristalização do vapor de água durante a congelação, sob a forma de agulhas prismáticas. A disposição regular dos cristais corresponde à forma particular das moléculas de cada corpo. Essas partículas, para nós infinitamente pequenas, mas que não deixam por isso de ocupar um certo espaço, solicitadas umas para as outras pela atração molecular, se arrumam e justapõem, segundo o exigem suas formas, e de maneira a tomar cada uma o seu lugar em torno do núcleo ou primeiro centro de atração, e a constituir um conjunto simétrico. A cristalização só se opera em certas circunstâncias favoráveis, fora das quais ela não se pode dar-se. São condições essenciais, o grau de temperatura e o repouso absoluto. Compreende-se que um calor muito forte, mantendo afastadas as moléculas, não lhe permitiria condensarem-se e que a agitação impossibilitando-lhes um arranjo simétrico não lhes consentiria formar senão uma massa confusa e irregular, de onde o não haver cristalização propriamente dita. A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Desses elementos são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono os que desempenham o papel principal. Os outros entram acessoriamente. Como o reino mineral, a diferença de proporções na combinação dos referidos elementos produz as variedades de substâncias orgânicas e as suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bile, os nervos, a matéria cerebral, a gordura nos animais, a seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, os óleos, as resinas, etc. E nos vegetais. Assim, na formação dos animais e das plantas, nenhum corpo especial entra que igualmente não se encontre no reino mineral. Alguns exemplos comuns darão a compreender transformações que se operam no reino orgânico, pela só modificação dos elementos constitutivos. No suco da uva, não há vinho nem álcool, mas apenas água e açúcar. Quando o suco fica maduro e são propícias as condições, produz-se nele um trabalho íntimo que se dá o nome de fermentação. Por esse trabalho, uma parte do açúcar se decompõe. O oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e combinam nas proporções necessárias a produzir o álcool, de sorte que, em se bebendo o suco de uva, não se bebe realmente álcool, pois que este ainda não existe. Ele se forma das partes constituintes da água e do açúcar, sem que haja em suma uma molécula a mais ou a menos. No pão e nos legumes que se comem, não há certamente carne, nem sangue, nem osso e nem bile, nem matéria cerebral. Entretanto, esses mesmos alimentos decompondo-se e recompondo-se pelo trabalho da digestão, produzem aquelas diferentes substâncias
tão só pela transmutação de seus elementos constitutivos. Na semente de uma árvore não há madeiras, folhas, flores ou frutos, e fora o erro pueril crer-se que a árvore inteira sobre a microscópica forma ali se encontra. Quando não há sequer na semente o oxigênio e hidrogênio, quando não há sequer na semente oxigênio, hidrogênio e carbono em quantidade necessária a formar uma folha de árvore, a semente contém um germe que desabrocha em favoráveis condições. Esse germe se desenvolve por efeito desculpa, gente, mas é que tem hora que dá pra não. Se desenvolve por efeito dos sucos que aure da terra e dos gases que aspira do ar. Tais sucos, que não são lenho, nem folhas, nem flores, nem frutos, infiltrando-se na planta, lhe formam a seiva, como nos animais formam o sangue. Levada pela circulação a todas as partes do vegetal, a seiva, conforme o órgão a que vai ter, onde sofre uma elaboração especial, se transforma em lenho, folhas e frutos, como o sangue se transforma em carne, osso, bile, etc. Contudo, são sempre os mesmos elementos: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, diversamente combinados. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais não podem, pois, operar se não ser nos meios e em circunstâncias propícias. Fora dessas circunstâncias, os princípios elementares estão numa espécie de inércia, mas desde que as circunstâncias se tornam favoráveis, começa um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, agitam-se, atraem-se, aproximando-se e separam em virtude da lei de afinidades, e por suas múltiplas combinações, compõem a infinita variedade das substâncias. Desapareçam essas condições de trabalho e subitamente desapareçam essas condições e o trabalho subitamente cessa, para recomeçar quando elas de novo apresentarem. É assim que a vegetação se ativa, enfraquece, para e prossegue sobre a ação do calor, da luz, da umidade, do frio ou da seca, que essa planta prospera num clima ou num terreno e se estiola ou aparece noutros. Vou tomar um pouco de água aqui. O que diariamente se passa às nossas vistas pode colocar-nos na pista do que se passou na origem dos tempos, porquanto as leis da natureza não variam. Vistos que são os mesmos elementos constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos, o que sabemos a formar incessantemente em dadas circunstâncias as pedras, as plantas e os frutos, podemos concluir daí que toda vez que eu vou os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras pela reunião das moléculas elementares em virtude da lei e afinidade, à medida que as condições da vitalidade do globo foram propícias nesta ou naquela espécie. A semelhança de forma e de cores na reprodução dos indivíduos de cada espécie podem se comparar à semelhança de forma de cada espécie de cristal. Justapondo-se sob a ação da mesma lei, as moléculas produzem conjunto análogo. Princípio vital. Dizendo que as plantas e os animais são formados pelos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente material,
pois que aqui apenas do corpo se trata. Sem falar do princípio inteligente, que é a questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que se distinguem das substâncias inorgânicas. A química que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos também conseguiu decompor os corpos orgânicos, porém, jamais chegou a reconstituir sequer uma folha morta. Prova evidente de que há nestes últimos, e o que quer que seja, inexistente nos outros. Será o princípio vital alguma coisa particular que tem existência própria? Ou integrado no sistema da unidade, do elemento gerador, apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual este se torna o princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor e eletricidade? É neste último sentido que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão. Seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, o certo é que ele existe, pois que se lhe apreciam os efeitos. Pode-se, portanto, logicamente, admitir-se que, ao se formarem os seres orgânicos, assimilaram o princípio vital por ser necessário a destinação deles, ou, se o preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito da mesma combinação dos elementos, tal como se desenvolvem, dadas certas circunstâncias, o calor, a luz e a eletricidade. Combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono unicamente teriam formado o mineral ou corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe as propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de um roda. Cessada aquela ação por motivo de morte, o princípio vital se extingue, como o calor quando a roda deixa de girar. Mas o efeito produzido por esse princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois dele extinto com a carbonização da madeira. Subsiste a extinção do calor. Na análise dos corpos orgânicos, a química encontra os elementos que os constituem: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, mas não pode reconstituir aqueles corpos, porque já não existindo a causa, não lhe é possível reproduzir o efeito, ao passo que lhe é possível reconstituir uma pedra. Tomamos para termo de comparação o calor que se desenvolve pelo movimento de uma roda. Por ser efeito vulgar que todo mundo conhece, é mais fácil compreender-se. Mais exato, no entanto, houvéramos sido, dizendo que na combinação dos elementos, para formarem os corpos orgânicos, desenvolve-se eletricidade. Os corpos orgânicos seriam, então, verdadeiras pilhas elétricas, que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida que deixam de funcionar com tais condições, quando tais condições desaparecem. É a morte. Segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos, cuja produção cessa quando da morte por se extinguir tal ação. É natural que se pergunte por que não mais se formam os seres vivos nas mesmas condições em que se formaram os primeiros que surgiram na Terra. Sobre esse ponto, não pode deixar de lançar luz, questão da geração espontânea, que tanto preocupa a ciência, embora ainda esteja diversamente resolvida. O problema é esse. Formam-se, nos tempos atuais, seres orgânicos pela simples reunião dos elementos que os constituem, sem germens, previamente produzido pelo modo ordinário de geração ou por outras sem pais nem mães? Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente, apoiando-se em observações diretas que parecem concludentes. Pensam outros que todos os seres vivos se reproduzem uns pelos outros, firmados sobre o fato
que a experiência comprova de que os germes de certas espécies vegetais e animais, mesmo dispersos, conservam latente vitalidade durante longo tempo até que as circunstâncias lhes favoreçam a eclosão. Esta maneira de entender deixa sempre aberto a questão da formação dos primeiros tipos de cada espécie. Sem discutir dois sistemas, convém acentuar que o princípio da geração espontânea, evidentemente, só se pode aplicar aos seres das ordens mais ínfimas do reino vegetal e do reino animal, àqueles em os quais a vida começa a despontar em organismo extremamente simples e de certo modo rudimentar. Foram esses, com efeito, os primeiros que apareceram na Terra, cuja formação houve de ser espontânea. Assistiríamos, assim, uma criação permanente, análoga à que se reproduziu nas primeiras idades do mundo. Mas então, por que não se formam da mesma maneira os seres de complexa organização? Que esses seres não existiram sempre é fato positivo. Logo tiveram um começo. Se o musgo, o líquen, o zoófito, o infusório, os vermes intestinais e os outros podem produzir-se espontaneamente, por que não se dá o mesmo com árvores, os peixes, cães e cavalos? Param aí, por enquanto, as investigações. Desaparece o fio condutor e até que ele seja encontrado, fica aberto o campo das hipóteses. Fora, pois, imprudente e prematuro apresentar meros sistemas como verdades absolutas. Se a geração espontânea é fato demonstrado, por muito limitado que seja, não deixa de constituir um fato capital, um marco de natureza a indicar o caminho para novas observações. Sabe-se que os seres orgânicos complexos não produzem dessa maneira, mas quem sabe como eles começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Vendo o carvalho sair da glande, quem pode afirmar que não existe um laço misterioso entre o pólipo e o elefante? No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos estabelecer a teoria da geração espontânea permanente, senão como hipótese, mas como hipótese provável, e que um dia, talvez, tome o lugar entre as verdades científicas inconsistentes. Escala dos seres orgânicos. Entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada. Nos confins dos dois reinos estão zoófitos ou animais plantas, cujo nome indica que eles participam de um outro. Serve-lhes de traço de união. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, reproduzem-se e morrem. Como aqueles precisam elas de luz, calor e água. Estiolam-se e morrem, desde que lhes faltem esses elementos. A absorção de um ar viciado de substâncias deletérias as envenena. Oferecem como caráter distintivo mais acentuado, conservam-se presas ao solo e ao tirarem dele a nutrição sem se deslocarem. O zoófito tem a aparência exterior da planta. Como planta, mantém-se preso ao solo. Como animal, a vida nele se acha mais acentuada. Tira do meio ambiente a sua alimentação. Um degrau acima, o animal é livre e procura o alimento. Em primeiro lugar, vêm as inúmeras variedades de pólipos, de corpos gelatinosos, de órgãos bem definidos, só diferindo das plantas pela faculdade da locomoção. Seguem-se na ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital do instinto, os eumintos ou vermes intestinais, os moluscos, animais carnudos sem ossos, alguns deles nus com as lesmas, os polvos, outros providos de conchas, como o caracol e a ostra, os crustáceos, cuja pele é revestida de uma crosta dura, como o caranguejo e a lagosta, os insetos aos quais a vida assume prodigiosa atividade e se manifesta. O instinto engenhoso, como a formiga, a abelha e a aranha. Alguns se metamorfoseiam, como a lagarta, que transforma numa elegante borboleta. Vem depois a ordem dos vertebrados, animais do esqueleto ósseo, ordem que abrange os peixes, os répteis, os pássaros. Seguem-se, por fim, os mamíferos, cuja organização é a mais completa. Se considerarem apenas dois pontos extremos da cadeia, nenhuma analogia aparente haverá.
Mas, se passar de um anel a outro sem a solução de continuidade, chega-se sem transição brusca, da planta aos animais vertebrados. Compreende-se, então, a possibilidade que os animais de organização complexa não sejam mais do que uma transformação, ou, se quiserem, um desenvolvimento gradual, a princípio insensível, da espécie imediatamente inferior, e assim sucessivamente, até o primitivo ser alimentar. Entre a glande e o carvalho é grande a diferença. Entretanto, se acompanharmos passo a passo o desenvolvimento da glande, chegaremos ao carvalho e já não nos admiraremos de que este proceda de tão pequena semente. Ora, se a glande encerra em latência os elementos próprios à formação de uma árvore gigantesca, por que não se daria ao mesmo do ácaro ou elefante? De acordo com o que fica dito, percebe-se que não existe geração espontânea, senão para os seres orgânicos elementares. As espécies superiores seriam o produto de transformações sucessivas desses mesmos seres, realizadas à proporção que as condições atmosféricas se lhes foram tornando propícias, adquirindo cada espécie a faculdade de reproduzir-se. Cruzamentos acarretam inúmeras variedades. Depois, uma vez instalada em condições favoráveis, quem nos diz que os germes primitivos de onde ela surgiu não desapareceram para sempre por inúteis? Quem nos diz que o nosso ácaro atual seja idêntico ao que de transformação em transformação produziu o elefante? Explicar-se-ia sim, porque não há geração espontânea entre os animais de complexa organização. Essa teoria, sem estar admitida ainda de maneira definitiva, é a que tende evidentemente a predominar hoje na ciência. Os observadores sérios aceitam-no com a mais racional. O homem corpóreo. Do ponto de vista corpóreo puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais unicamente difere por alguns matizes na forma exterior. Quanto ao mais, a mesma composição de todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção e de reprodução. Ela nasce, vive e morre nas mesmas condições, e quando morre, seu corpo se decompõe como tudo o que vive. Não há em seu sangue, na sua carne, em seus ossos, um átomo diferente do que se encontra no corpo dos animais. Como estes, ao morrer, o homem restitui à terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, que se haviam combinado para formá-lo. Esses elementos, por meio de novas combinações, vão formar outros corpos minerais, vegetais e animais. É tão grande a analogia que as suas funções orgânicas são estudadas em certos animais, quando as experiências não podem ser feitas nele próprio. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem de bímanos. Logo abaixo dele vem os quadrúmanos, que eram os porque o livro é antigo, né, gente? Aí, assim, são os bípedes, os quadrúpedes, né? Animais de 4 mãos ou macacos, alguns dos quais o organotango, o chimpanzé, o jocó, tem certos ademanes do homem, a tal ponto que por muito tempo foram denominados homens das florestas. Como homem, esses macacos caminham eretos, usam cajados, constroem chosses e levam à boca com a mão os alimentos e sinais característicos. Pouco a pouco, que se observa a escala dos seres vivos do ponto... As escalas dos seres vivos do ponto. Dos seres vivos. Por pouco que se observe as escalas dos seres vivos, do ponto de vista do organismo, é forçado a reconhecer que, desde o líquen até a árvore, e desde o zoófito até o homem, há uma cadeia que se eleva gradativamente, sem solução de continuidade aos seus anéis, e todos têm um ponto de contato com o anel precedente, acompanhando-se passo a passo a série dos seres. Dir-se-ia cada espécie é um aperfeiçoamento. Uma transformação da espécie imediatamente inferior. Visto que são idênticas às dos outros corpos, as condições do corpo do homem, química e constitucionalmente, visto que ele nasce, vive e morre da mesma maneira, também nas mesmas condições que os outros, se há de ele ter formado. Ainda que isso lhe fira o orgulho, tem o homem que se resignar a não ver o seu corpo material mais do que o último anel da animalidade da terra. Aí está o inexorável
argumento dos fatos contra o qual seria inútil protestar. Todavia, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, tanto mais cresce de importância ao princípio espiritual. Se o primeiro nivela ao bruto, o segundo o eleva a incomensurável altura. Vemos o limite extremo do animal. Não vemos o limite que lhe chegará ao espírito do homem. O materialismo pode, por aí, ver que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e do seu positivismo, lhe vai ao encontro e os provoca por possuir a certeza de que o princípio espiritual, que tem a existência própria, em nada pode com ela sofrer. O espiritismo marcha ao lado do materialismo no campo da matéria, admite tudo o que o segundo admite, mas avança para além do ponto de onde esse último para. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos. Partem de um mesmo ponto, chegam a uma distância, diz um, não posso ir mais longe. O outro prossegue e descobre um novo mundo. Porque não há de primeiro dizer que é o segundo louco, somente porque, entrevendo novos horizontes, se decide transpor os limites, onde ao outro convém deter-se? Também Cristóvão Colombo não foi taxado de louco, porque acreditava na existência de um mundo para lá do oceano? Quantos a história não conta desses loucos sublimes, que é um feito que a humanidade avançasse, aos quais se tecem coroas depois de se lhes haver tirado a lama? Pois bem, o espiritismo, a loucura do século XIX, segundo os que se obstinam em permanecer na margem terrena, nos patenteia todo um mundo bem mais importante para o homem do que a América, porquanto nem todos os homens vão à América, ao passo que todos, sem exceção de nenhum, vão ao dos espíritos fazendo incessantes travessias de um para o outro. Galgado ao ponto em que nos achamos com relação à Gênese, o materialismo se detém, enquanto o espiritismo prossegue em suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual. É isso, meus amigos. Por hoje é só. Entramos na Gênese espiritual no próximo vídeo. Um beijo!